A gente vai falar mais um pouco, algumas coisas sobre a distribuição de riqueza, para ficar mais claro para as pessoas do que a gente está tratando. A riqueza, todo mundo que tem riqueza deve proteger, essa riqueza. Não é que deve, ela vai naturalmente proteger, porque ela sabe que vai ter olho gordo nessa riqueza. Se a pessoa deixa algum item com certo valor num lugar, daqui a um tempo essa coisa vai sumir. Então a pessoa precisa, naturalmente protege essa riqueza. Só que aí que está. Se você, vamos supor, você é uma pessoa que é dona de uma grande empresa e você explora ao máximo possível sua força de trabalho. Você tem lucros absurdos e você investe muito pouco, pensando no futuro. Você também não faz previdência e você nem valoriza o trabalho, seus trabalhadores. As pessoas passam necessidade, você se aproveita da situação. Você é podre de rico. Por exemplo, você vai colocar na sua casa, vai ter um monte de segurança, um monte de cercada elétrica, sensores de aproximação, você vai ter um monte de advogados à sua disposição para te defender juridicamente. Mesmo que você faça coisa abjeta, a justiça não te pega, porque está tudo conluiado, etc, etc. Você aparentemente está invulnerável. Mas no fundo, essa riqueza, você não está protegido. Caso uma pessoa tenha feito isso, por mais segurança que ela tenha, mesmo que ela se arme até os dentes, juridicamente, belicamente, psiquicamente, ideologicamente, mesmo que ela se arme até os dentes, a riqueza dessa pessoa não está protegida. Não está protegida. Porque nada escapa à lei de Deus. Então essa riqueza uma hora vai sumir de alguma forma, ou a vida dessa pessoa vai se tornar uma desgraça, em vários sentidos. A lei encontra várias maneiras de fazer justiça. Não adianta, se você tem algo que você adquiriu de uma forma injusta, você pode ter certeza que a conta vai chegar, mesmo que demore, mesmo que você não veja nessa existência terrena. Você verá em outras. E a humanidade, enquanto não considerar a reencarnação, não perceber isso de forma concreta, enquanto a ciência não descobrir o espírito, a reencarnação, essa justiça, essas leis superiores e a sociedade começar a ver como a coisa mais real que existe, as pessoas não vão conseguir ter esse senso de justiça, de forma plenamente consciente. Mas existe essa justiça. Mesmo que eu não consiga provar, mas se não houvesse justiça, uma justiça superior a essa nossa, muito tosca, no universo, não valeria a pena viver. A vida não teria sentido. Então, isso existe, existem várias histórias de vida que evidenciam isso, se vocês aprenderem a observar com atenção as coisas. Basta observar com atenção, estar sintonizado com esses fenômenos e percebendo a fundo o que está acontecendo. Prestem atenção nas coisas, escutem, observem a trajetória de vida de indivíduos, vejam numa escala maior, com mais calma, considerando fatores substanciais que geralmente passam despercebidos pela imensa maioria, que está tarado no intelecto, nas coisas rápidas e imediatas. Façam isso que vocês vão começar a perceber que existe uma justiça mais profunda. Então, qualquer coisa que você conquiste que não tenha sido de forma justa,
e esse é o verdadeiro mérito, uma hora lhe será tirada. Então, a riqueza, né, esse sujeito que eu citei, né, que eu dei um exemplo fictício, é uma pessoa que conseguiu muita riqueza por roubo. Logo, não existe proteção, força nesse universo que vá conseguir garantir que ele não cumpra, né, uma penalização por ter adquirido a riqueza dessa forma. Agora, você pode ter também uma pessoa que consegue ganhar certa riqueza, não uma riqueza absurdamente alta, né, mas consiga ter uma vida, né, amealhar um bom patrimônio, inclusive ser dono, né, de um negócio, né, a pessoa pode ser dona de negócios, né, e ganhar dinheiro, mas essa pessoa trata bem os funcionários, ela sempre está lá na frente, ela trabalha, ela é a primeira a entrar e a última a sair no local de trabalho, ela lidera, ela não sai demitindo de qualquer maneira, ela pensa nas pessoas, ela investe no futuro, tanto que ela investe no futuro, valoriza os trabalhadores, né, o trabalho, investe na previdência, pensa no crescimento, pensa no papel que a empresa tem num quadro maior, pensa em tudo isso, ela se doa tanto que ela não consegue juntar os tantos bilhões que o exemplo anterior juntou. Né? Só que o cara consegue ainda ter uma vida boa, né? Conseguir juntar um certo dinheiro, ser uma pessoa de certa maneira rica, mas não absurdamente, né? Abjetamente rica. Mas essa pessoa, ela adquiriu a riqueza de uma maneira justa, né? Considerando, né, como as coisas são no mundo hoje, ela conseguiu de maneira justa. Então, essa riqueza é o que eu digo que é fonte de mérito, é o que o Balde diz, né? Define como fonte de mérito. Então, essa riqueza, mesmo que você não se arme até os dentes juridicamente, com seguranças, psicologicamente, ideologicamente, mesmo assim você está protegido. Mesmo que te cometam roubo, né, você vai ter a justiça feita por outras vias. Então, essa é a riqueza verdadeiramente protegida. Então, se você quer ter riqueza, trabalhe em algo útil, né? Busque seguir a sua consciência. E fazendo isso, e não abusando dos outros, sendo justo para com os outros, toda a riqueza que você for adquirindo em sua vida, ela vai estar protegida totalmente, porque ela é fonte de mérito, não de roubo. E daí, falando em riqueza, para ser bem sincero, a verdadeira riqueza não consiste em ter muito dinheiro, muitos bens, ter muitos serviços, acesso a muitos serviços e condições de pagar muitos serviços diariamente. Mas a verdadeira riqueza é não depender de tantas coisas desse tipo. Você ter poucas necessidades, você estar preso mais ao substancial, Epicuro. Ressoa perfeitamente com as palavras de sua voz. Como eu disse, você pode estudar qualquer outras coisas, mas tudo vai desembocar nesse tratado. Então, por isso eu acho tão fantástico a coisa. Às vezes, para algum de vocês, seja melhor, né, abordar a partir de uma coisa mais, né, pegar um filósofo, estudar uma ciência, estudar uma situação de vida, ver uma peça de teatro, viver um aspecto da vida, e por aí vai, né, com 15 mil variações. Mas, por mais que você queira, às vezes, não ver, tudo isso está enquadrado numa ordem maior, né, onde essas vivências são as especificidades dessa imensa realidade. Né? Então, não tem problema aqui a pessoa, eu não descobri a verdade vendo os seus vídeos aqui, eu descobri a verdade vendo esse pensador, ou esse músico, ou seguindo esse cara aqui, sei lá. Né? Não
tem problema, né? Eu tô ótimo, porque esse cara fala justamente a mesma coisa que sua voz está revelando. Há um modo particular, tudo, mas é a mesma coisa, então não tem problema nenhum. Que bom que você está despertando para a realidade. Então, voltando à questão, a verdadeira riqueza, assim, não só financeira, né, material, mas a riqueza também emocional, a riqueza interior, né, mental e espiritual. Ela consiste justamente em você não ficar na dependência de coisa externa. Apenas o necessário, né? O mínimo possível. Então eu tenho o ar, que eu respiro, a água, o alimento, né? Posso sair e andar, né? Caminhar, respirar um ar puro. Né? As necessidades são bem básicas do ser humano. Eu tenho outras coisas, né? Leitura, música, mas são necessidades que não exigem recursos vultuosos, pessoas aprovando, né? Eu fazer esses vídeos aqui, que é uma alegria enorme para mim, né? Das várias atividades que eu tenho, né? Os projetos que eu venho desenvolvendo, não custa nada para mim, né? Exceto esse computador que já tem vai fazer 10 anos, ano que vem, né? Acesso a uma internet básica aí, e a consciência, né? A vivência e o juízo para estar passando algo útil, né? Para a humanidade. Então, não precisa de muita coisa, né? Para você se sentir planificado. E isso preenche seus dias, suas semanas, seus meses, seus anos, né? Isso vai te fazendo crescer, isso vai te fazendo compreender melhor a natureza da vida, os fenômenos e tudo, toda essa imensa realidade. Então você, no fundo, você precisa de muito menos do que você imagina. Nós precisamos de muito menos. E essa é a maneira mais simples de ficar rico da noite para o dia. Né? Se você perceber o quanto você não depende dos outros para ser realmente feliz, sua vida vai se revolucionar. Você vai começar a largar um monte de coisa inútil, um monte de baboseira por aí. Você não vai se desgastar em atividades que não lhe dizem respeito. Né? As pessoas querem, né, ficar com a manada, com o rebanho, com as massas e reproduzir o que as massas fazem. Elas veem a massa, né, se orientam baseado em coisas externas, nunca veem o que elas realmente querem. Né? Isso é uma coisa fantástica. Né? E quando você começa a seguir a sua consciência, falar o que você pensa, contanto que esse pensar seja a partir da sua consciência, você começa a perceber que você é até menos incomodado e mais respeitado por caras que são maiorais no rebanho. Enquanto um monte de gente que segue o rebanho espera a recompensa e daí acaba se frustrando continuamente. Eu estou enxergando isso muito claramente, né, no ambiente de trabalho, observando as pessoas, elas dão sinais disso. Né? Você sai pela rua, isso fica muito evidente quando você sabe enxergar a fundo as coisas. Você não precisa, né, começar a flutuar, estudar essas coisas, né, de ciência, né, algumas coisas que eu falo que são complicadas. Você não precisa de nada disso. Só para, sei lá, numa padaria está tomando um café, geralmente tem uma TV ligada passando um monte de coisinha que não leva a lugar nenhum, as pessoas falando, e para, né, meia hora e fica tomando seu café e observa as pessoas. Vê o comportamento delas, a reação corporal. Se você conseguir, né, não no sentido de xeretar, mas escutar o desenvolvimento da conversa, vai percebendo isso ao longo da vida, né? Se você está em um ambiente onde você senta sozinho, tem gente à volta e ninguém te incomoda, vai percebendo isso. Vai percebendo como é sempre os mesmos assuntos, é sempre repetitivo,
se o cara começa a aprofundar algum, o cara já é automaticamente o grupo nivela por baixo, né, ou vai embora, fala uma desculpa. O cara fica comentando horas sobre misérias de pessoas, como se fosse uma tara, né, uma coisa gostosa. Aconteceu uma tragédia lá a 1000 quilômetros. Nossa, que horror isso. Não, e fica falando, mas nunca chega qual é a causa disso. Vai reparando, escuta as coisas à sua volta. E você vai começar a perceber que as pessoas elas não conseguem sair daquele circuito restrito. Aquela é uma vida muito limitada. E assim, quando você despertar a sua consciência e expandir muito, além de um certo liminar, que ela vai expandindo por explosões, né? Não é expandiu a consciência, acabou, me iluminei, acabou. Você vai tendo vários. Mas quando você passa um certo limiar, você se dá conta de que, olha, essas coisas realmente, nossa, como é que vocês estão assim, gente? Vocês realmente... E daí você pensa, nossa, eu ficava nisso há uns 10 anos, há uns 5, sei lá, uns 5. Nossa, como eu pude? Como eu não percebi que isso era uma perda de tempo? Né? Daí você não quer participar mais. E você percebe, não adianta trazer o outro, né? Fazer com que o outro saia desse lodaçal que está o fazendo sofrer, mas ele não percebe que a causa do sofrimento é o modo dele ver as coisas. O modo dele não enxergar a realidade. Ele vai ter que perceber por si mesmo. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é ficar na sua e se distanciar. Né? Naturalmente, né? Não é por brigar. Não tem nada a ver aquelas formas de vida com a sua mais. Né? Não tem nada a ver. Né? Então, a minha vida, né, começa a ficar muito mais clara agora que eu vou percebendo essas coisas a fundo. Por isso, assim, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito conectado com o universo e, paradoxalmente, nos últimos 10 anos, a quantidade de contatos que eu perdi foi absurda, foi quase zerado. Né? Não tenho nenhum, né, contato, salvo a vez ou outra, pessoas distantes que veem esses vídeos, ouvir uma live, alguma coisa que eu publiquei no meu blog, coisa do tipo, né? Às vezes falam, né? Escrevem um e-mail, coisa do tipo, que são verdadeiros contatos, né? Espirituais, raríssimos. Mas no meu mundo aqui, presencial, fora minha família, né? Nuclear, não tem, né? Você não consegue estabelecer uma relação de verdade. A pessoa até gostaria, mas não dá, porque você quer se relacionar no nível superior, no seu nível. E quando eu estou falando do nível superior, eu não estou falando que o cara tem que ser chique, ter dinheiro, ter feito faculdade, não tem nada a ver. Eu inclusive, tenho uns pessoal que são mendigos aí, às vezes eu conversava bastante com eles, gostava de falar. Né? Tinha um rapaz que ficava na rua, né, pedindo veio do carro, eu conversava várias vezes com ele, me identificava, não tinha vergonha de ficar lá e tal, porque eu sentia muito mais identidade com ele do que um monte de pessoa do minha classe social. Então, quando eu falo nível mais alto, né, é uma pessoa que está no mesmo grau de vibração, né, como dizem, né, popularmente os espiritualistas por aí. É uma pessoa que está em sintonia. Né? Você tem que estar em sintonia, você tem que estar no mesmo caminhar, no mesmo ritmo, com a mesma amplitude, no mesmo grau, para daí você ter ressonância com alguém. Então, isso aí merece, né? Tudo isso que eu estou falando mereceria até vários vídeos aprofundados, que é um tema realmente interessante. Bom, mas voltando à questão, né, da riqueza, né, que eu já fiz um pequeno desvio, é isso. Né, você não pode ter... você quer ficar rico mesmo? Trabalhe em diminuir as suas necessidades.
E como você faz isso é perceber a realidade. Enxergue a verdadeira realidade, porque o que o mundo está te apresentando, sua igreja, as religiões, as famílias, seu grupo de amigos, a academia, né, os seus professores, seus gurus, seja de qual áreas forem, né, seu coach da internet, do YouTube, né, o que eles estão te apresentando, né, não é essa realidade mais profunda. A realidade mais profunda você vai conseguir chegar se você acessar o seu eu superior. Daí você vai perceber quão pouco eu preciso para ser feliz. Daí você não vai ser mais tão perturbado. Daí você vai ver um cara cheio de dinheiro perturbado e você vai ter muito menos e vai ser não só mais em paz, mas muito mais poderoso do que ele. Mesmo que isso não seja visível em termos terrenos. Bom, no vídeo que vem a gente vai falar um pouco mais a respeito da distribuição da riqueza. Até lá!